Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros amigos do canal Vida de Motion. Eu sou Rafael Vieira, mais conhecido aqui como editor e animador do canal. E hoje, galera, eu vou trazer aqui uma aulinha ou um videozinho de conceito sobre o que é modelagem. Tem muita gente aqui no canal que vem perguntar pro Felipe Beisso como que a gente faz as modelagens, o que seria modelagem, como que eu começo a aprender modelagem. E nesse vídeo aqui, galera, a gente pensou em trazer para vocês o conceito básico, tipo uma introdução sobre modelagem, como ela funciona, quais seriam os processos dela, para que ela serve, qual é a finalidade dela. Nós não iremos ainda mexer em nenhum software, porque nesse vídeo eu quero explicar um pouquinho para vocês o que seria o conceito da modelagem, o passo a passo dela, como que os estúdios trabalham com ela, como que artistas 3D trabalham com modelagem e como seria mais ou menos o workflow de tudo isso. Então, pessoal, eu preparei aqui pra gente vários slides mostrando um pouquinho de como funciona cada etapa da modelagem, como funciona cada etapa de um trabalho quando um artista vai modelar alguma coisa, e vamos partir para isso então? E olha só, pessoal, eu separei aqui pra gente vários slides que eu montei, tá? Pra gente entender um pouquinho sobre o que seria a modelagem direitinho, passo a passo. Eu separei bastante exemplos aqui, só deixa eu achar aqui na minha pastinha o que eu montei, rapidinho. Achei aqui, pessoal. Eu separei isso daqui mais ou menos como se fosse um índice. Eu vou colocar isso aqui depois para download aqui no nosso curso, para vocês verem direitinho um PDF de como que tá tudo isso daqui montado que eu fiz pra gente, para entender direitinho como que é cada etapa e cada processo de um trabalho com modelagem, ok? Então, pessoal, o que seria a modelagem em 3D? Basicamente, a modelagem em 3D ela consiste na criação de formas tridimensionais. Pode ser ele um objeto, pode ser um cenário, pode ser um personagem, pode ser um ambiente inteiro, mas antes de mais nada precisamos entender que a modelagem é o começo de tudo. A modelagem é a primeira etapa do desenvolvimento de um trabalho que a gente está fazendo em 3D. É que nem eu disse no começo do vídeo, sem a modelagem não existe o vídeo 3D. Mas, gente, isso não se aplica somente a animações ou projetos de 3D artístico. Ela também está presente em engenharia, está presente em arquitetura. A modelagem, ela abrange um mundo gigantesco. Não é só esse mundo de 3D artístico que a gente trabalha. Mas é aí que o bicho pega, pessoal, porque a modelagem é um processo difícil. A modelagem ela não é algo fácil, a modelagem ela é difícil, mas também é divertida, por causa que você pode criar o que você quiser em 3D. Você tem uma liberdade ilimitada, já que é ilimitada a liberdade. Você pode fazer o que você quiser, qualquer ideia mirabolante que você tenha em mente, ou você ou a sua equipe, você pode fazer simplesmente o que você quiser dentro de um programa 3D. Ao contrário de muitos campos artísticos, sejam ele ilustrações, desenhos, a modelagem ela tem uma curva gigantesca de aprendizado. Ela é bem difícil, ela é bem densa e ela envolve também o domínio de bastante software, seja ele para fazer textura, seja ele realmente para fazer modelagem, mas a gente vai aprender isso tudo nesse vídeo, tá? Eu coloquei aqui passo a passo pra gente, vamos aprender certinho como funciona cada etapa desse trabalho, ok? E você que é iniciante, não fique com medo de tudo isso. Qualquer coisa que você vai aprender desde o início é difícil, gente. Aprender animação é difícil, aprender a mexer no Cinema 4D é difícil, no After Effects, ou no Maya, ou no ZBrush. É difícil aprender sim, qualquer coisa é difícil de se aprender, mas estamos aqui hoje para ensinar você os conceitos da modelagem e depois vamos colocar a mão na massa. Eu separei também aqui pra gente, pessoal, uns exemplos da onde a modelagem é utilizada, para você ver como que ela é ilimitada no sentido de você poder fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Como a gente pode ver aqui, muitos filmes utilizam a modelagem, tanto que você pode ver vários filmes que você vê tem umas loucuras de personagens ou objetos. Isso tudo, gente, é criação da cabeça de um artista e foi jogada dentro do programa 3D para desenvolver aquela ideia mirabolante que ele teve, ele ou a sua equipe. E aqui, como a gente pode ver nos exemplos, você pode recriar qualquer coisa que você queira em um projeto de 3D. Qualquer coisa mesmo. Eu coloquei bastante personagens aqui por causa que eu acho que os filmes eles mostram muito do que é hoje o 3D, o CGI seria, né? Do que é possível fazer hoje com o 3D. E olha só que legal. Quem gosta de Avatar sabe que esse mundo de Pandora é extremamente complexo de ter sido criado. É de uma complexidade que é impossível de se imaginar como que uma pessoa fez isso, mas uma equipe fez. Pra você ver como que o 3D é simplesmente ilimitado. Tem também aqui o Pacific Rim, que é esse robô que eu acho maravilhoso. Que, cara, eu queria muito aprender a modelar algo assim. É que eu não sei modelar personagem. Eu acho algo muito complexo.
e acabei nunca aprendendo. Tem também o Thanos aqui, tem o nosso robô Matador do Oblivion. Esse robô aqui é da hora pra caramba. Os filmes hoje abrangem muito 3D. Você pode procurar aí na internet a ILM. Você pode procurar na internet hoje a ILM, a Industrial Light and Magic. Essa indústria, pessoal, seria acho que a do George Lucas. Ela é especialista em fazer filmes. Ela aproveita o 3D de uma maneira que é simplesmente fantástica. Se você quer ver realmente o que é possível fazer com 3D, acessa o site desses caras e olha só o portfólio deles para você ter noção do que é possível fazer com 3D. Eles são os gênios hoje do cinema de Hollywood. Olha que legal, pessoal. Isso aqui parece o Link do Zelda. Adoro Zelda. Para você ver como que é vasto esse mundo. Além dos filmes, pessoal, os games, para quem adora videogame, os games tem 3D. Olha o mundo aberto do GTA, pessoal. Olha o mundo aberto do GTA. Como que ele tem coisas modeladas em 3D. O personagem, o cenário, tudo dentro dele. Esse jogo aqui eu não sei qual é. Eu peguei a fotinho dele, acho que é o Forza Motorsport. Não só a modelagem, tá, pessoal? Aqui já envolve física, já envolve um monte de coisa diferente, cálculos diferentes. Mas eu coloquei também esse exemplo de games para mostrar até onde a modelagem 3D pode chegar. Como que ela é um campo ilimitado, vasto, em que podemos fazer tudo o que quisermos. E além disso também a publicidade, que é o nosso foco hoje, pessoal. O nosso foco hoje é trabalhar com publicidade. Na publicidade, se você domina a ferramenta 3D, você consegue fazer o que você quiser. Olhem esses exemplos que eu coloquei aqui pra gente, pessoal. Tem carro modelado, tem um tênis modelado, tem câmera, tem livro, tudo, gente. Se você domina a ferramenta 3D, você consegue fazer simplesmente o que você quiser. Tem esse exemplinho aqui que eu separei pra gente também, que seria tipo um mix do que você pode modelar no programa 3D hoje. Tem até esse Wolverine que eu coloquei na capinha do nosso PDF. Olha só que legal, pessoal, o que você pode fazer com uma ferramenta 3D. Que nem eu falei, é um campo ilimitado, vasto, tudo depende da sua criatividade, tudo depende da sua ideia, tudo depende de que projeto você está trabalhando. Olha que legalzinho, tá vendo? Tem um Wolverinezinho aqui, tem essa moto aqui, conceito, acho que seria um conceito, né, quando você cria algo que não existe, seria um conceito. Tem aqui esse exemplinho da moto, tem esse exemplinho aqui dessa casinha, que seria low poly, que eu adoro essas artes low poly, essas modelagens em low poly. E eu coloquei bastante personagem, pessoal, por causa que eu acho muito legal essas esculturas em 3D. Tipo, o cara que faz esses trabalhos de personagens, de esculturas, eu considero tipo um gênio, porque olha o nível de detalhe dessas imagens, tá vendo? É algo surreal. Algo surreal. Como eu falei aqui, pessoal, é difícil, é muito difícil fazer essas coisas, mas com muito trabalho, com muito estudo, dá pra chegar lá, é possível. Tem também essa montanhazinha, que acho que é low poly, é de um gamezinho de celular, peguei essas fotos na internet. Tem outro personagemzinho aqui em low poly, tem um objeto, que seria essa arma. Agora eu vou mostrar pra vocês, pessoal, o passo a passo de como que você começa um projeto. Isso daqui, antes de mais nada, pessoal, que eu vou falar, não é uma regra básica, mas é o que muitos estúdios hoje utilizam, é como que a gente trabalha também aqui na produtora antes de começar algum projeto em 3D. E eu resolvi separar direitinho para vocês como que funciona a criação de uma modelagem, desde o começo da ideia até o final dela, ok? Aqui está, pessoal, Concept Art. O que seria o Concept Art? Muitos artistas ou estúdios, antes de começarem a criar um projeto em 3D, eles fazem o Concept Art. O principal objetivo de um Concept Art é transmitir uma ideia do que você vai criar. Seria tipo transmitir uma ideia de design, uma ideia de cenário, uma ideia de personagens antes de você partir para o 3D. Eu separei aqui também uns exemplos pra gente ver o que seria isso. Olha só que legal, pessoal. E olha só, pessoal, isso daqui são alguns exemplinhos de concept arts. Isso daqui seria mais ou menos a ideia de transmitir uma visão geral do que seria o nosso projeto antes de começar a trabalhar nele. Isso daqui não é nosso, tá? Eu peguei esses exemplos da internet, mostrando, por exemplo, aqui, ó. Esse cara, ele fez meio que, acho que uma caixa de laboratório. Qual que é a ideia dele nisso daqui? Ele primeiro faz meio que um esboço da ideia dele antes de partir para o software de modelagem. Considera que você tem uma grande quantidade de dinheiro envolvido em um projeto em 3D. Seja um exemplo de filme, seja exemplo de algum vídeo em 3D. E fazer filmes ou vídeos envolve uma grana, envolve o cliente, envolve tempo. Imagina, você vai partir direto para o software 3D, você perde tempo modelando, você perde tempo criando a ideia e simplesmente não era aquilo que a gente esperava, não
a ideia não ficou boa, não era aquilo que a gente esperava, você perdeu tempo do seu cliente, você pode até ter perdido dinheiro nessa brincadeira. O concept art, ele seria mais ou menos pra gente validar a nossa ideia com a nossa equipe, ou até mesmo com o próprio cliente, antes de começar o projeto. Vamos pensar assim, pessoal. Hoje a gente vive em uma época visual em que praticamente tudo é possível. Tudo é possível, você tem infinitas possibilidades de criar o que você quiser, mas também tem infinitas possibilidades de erro. E o concept art, pessoal, ele serviria para não termos erros no processo de animação ou de modelagem. Seria mais ou menos a defesa para o cliente quando a gente cria esses conceitos na hora de modelar. Ele viu como ficou antes o trabalho, ele viu que tinha isso desenhado, isso esboçado, ele aprovou a sua ideia, e na hora que você jogou no programa 3D e fez o que ele pediu, isso seria a sua salvação, por causa que ele aprovou o projeto, ele aprovou o esboço e a sua ideia foi validada. Ele aprovou tudo e agora você tem a oportunidade de não errar na hora de fazer seu projeto de modelagem. Em resumo, pessoal, o concept art ele pode ser um esboço, pode ser uma pintura, pode ser um desenho, pode ser uma arte que você desenha digitalmente mesmo. Mas lembrando, pessoal, que ele serve exclusivamente para passar o conceito ou uma ideia antes de você começar o seu projeto de 3D, antes de começar a sua modelagem. Ele seria mais ou menos a sua guia, posso dizer assim, do que você pretende fazer. Não precisa ser necessariamente, tipo, super linda, uma ilustração muito bonita, um desenho super bonito. É mais ou menos para você transmitir uma ideia para o seu papel antes de começar um projeto em 3D. Eu tenho mais exemplos aqui que eu separei pra gente, agora é sobre personagens. Olha que legal, pessoal. Tem um exemplo bem bacana, galera, que eu queria colocar aqui pra gente. Agora imagina a Pixar, pessoal. A Pixar, que é uma das maiores empresas de animações do mundo, ela tem uma equipe gigantesca de animadores e modeladores. Aí o diretor do filme pede para um modelador criar um monstrinho que seria, por exemplo, esse daqui, ó. Ele fala, eu quero que você crie pra mim um monstro com um olho. Aí o cara vai lá, senta no computador dele, começa a modelar o bichinho. Quando ele acaba de modelar, ele já perdeu o tempo dele fazendo isso e mostra pro diretor dele. Aí o diretor dele fala, putz, cara, não foi isso que eu queria, não ficou legal. Percebe por que o concept art é importante? E percebe que se você sentar só pra escrever, só pra desenhar um pouquinho da ideia que você tem, você já economizaria um tempo gigantesco de modelagem, de ideia perdida. Entendeu? Entendeu por que o concept art é importante, pessoal? Você não precisa fazer um concept art extremamente detalhado. Você pode simplesmente desenhar alguma ideia sua lá, antes de partir para o programa de modelagem, porque como eu falei, é difícil modelar. Imagina quando você modela e isso não serviu para o que você queria. Isso é muito chato, é muito ruim, é muito desgastante. Então, nada mais que o concept art seria para salvar a nossa vida, salvar uma ideia. Se você tem uma ideia que é muito boa, passa ela para o papel primeiro, passa ela para o papel, porque assim você não irá perder tempo, você vai economizar tempo, o seu cliente pode aprovar isso antes e quando você modela tudo isso, você não vai ter alteração para fazer. Pode sim, óbvio, ter mínimas alterações, mas você teve a sua ideia aprovada antes, você tem a sua defesa. Entendeu, pessoal? Agora a gente vai falar sobre os tipos de modelagem. Mas o que seria raios de tipo de modelagem? É aqui que você define o que você vai fazer no momento. É aqui que você vai decidir se você vai fazer um objeto orgânico ou um objeto inorgânico. Difícil isso, né? Mas eu vou explicar agora. No mundo do 3D, pessoal, a gente pode considerar que existem dois tipos de modelagem. Não precisa ser necessariamente uma regrinha para ser seguida à risca, mas é uma regra aqui que eu e o Felipe Beiso acha importante passar para vocês. Existem dois tipos de modelagem, a modelagem orgânica e a modelagem inorgânica. No mundo da modelagem, pessoal, a gente chama isso de hard surface, meu inglês é muito bom, e organic surface. Isso parece ser simples, certo? Mas tem um pouquinho de complexidade nisso e eu vou explicar para vocês agora. Vou começar explicando um pouquinho para vocês sobre modelagem inorgânica, que seria hard surfaces. Eu separei aqui uns exemplinhos que fica mais fácil da gente entender. O que seria isso? Seria objetos inanimados, seriam objetos criados pelo homem, seriam objetos sólidos, acho que é mais fácil de entender. Seriam objetos sólidos, por exemplo, eu coloquei aqui estruturas arquitetônicas, seria algo inorgânico, cenários, máquinas, objetos, robôs. Isso daqui se enquadra mais ou menos no que seriam hard surfaces, seriam estruturas duras. Tem mais exemplinhos aqui que eu separei pra gente, olha só. Estruturas inorgânicas como objetos. Olha o controle desse PlayStation. Se você pensar, eu tenho um PSPzinho aqui, pessoal, do meu irmão, ó.
Isso daqui seria um objeto sólido, tá vendo? É um objeto que tem borda dura, ele não é orgânico, ele não seria tipo igual a minha pele, ele é duro. Pensa que a cadeira que você está sentado agora é um objeto inorgânico, seria um objeto duro, um hard surface. Tem mais exemplinhos aqui que eu coloquei de uma caixa de madeira, tá vendo só? Vamos passar para outro exemplo aqui. Veículos, pessoal, veículos. Um veículo é um objeto inorgânico, é uma superfície super dura. O carro antigo, ele é uma superfície de ferro, uma superfície de metal, uma superfície sólida. Existe essa diferença na modelagem quando você vai começar um projeto. Olha só a diferença aqui, ó. Eu também coloquei uma fotinha aqui de malhas dele. Viu só, pessoal? Isso aqui seriam os objetos inorgânicos. Seriam os objetos de estrutura dura, estrutura sólida. Agora, eu vou mostrar para vocês o que seria algo orgânico. A modelagem orgânica, pessoal, seria qualquer coisa orgânica. Seria tipo a sua pele, seria o seu braço, seria o seu corpo. Os animais são coisas orgânicas, são modelos não. Na natureza, tudo é orgânico. O leão, ele é algo orgânico, ele tem uma superfície mais, no caso seria mais mole, menos rígida, não seria algo duro, tipo um objeto sólido. Você mesmo é uma superfície orgânica. Existem essas diferenças de modelagem, existem diferenças assim com modelagem. Olha só esses exemplos. Humanos são orgânicos, eu acabei de falar isso, humanos. Olha só aqui, ó. Isso aqui são artes, pessoal, em especial que eu peguei do Rafael Grassetti. Pra quem não sabe, o Rafael Grassetti, ele foi um dos criadores do God of War, aquele novo jogo que saiu. Tem até aqui, acho que... Não, esse daqui acho que não é do God of War, não. Mas o Rafael Grassetti, ele fez aqui esses dois personagens da direita. Na minha opinião, eu considero ele um dos melhores modeladores que existem no mundo. O cara, ele simplesmente entende muito bem sobre superfícies orgânicas. Olha só o nível de detalhe das coisas que ele faz. É algo surreal, pessoal. Tem mais um exemplo aqui pra gente que eu separei, ó. Olha só. Natureza. Natureza, ela é orgânica. A natureza, ela tem folhas, ela tem vegetais, ela é algo orgânico. Como eu mencionei, isso não precisa ser seguido como uma regra. A gente só quer mostrar para vocês que existem dois tipos de modelagem, que seria a orgânica e a inorgânica. Mas aí você fala assim, poxa, na natureza a pedra, ela é sólida. Ela não é um objeto orgânico, ela é um objeto duro. Por isso mesmo que isso não precisa ser seguido como regra, pessoal. O que eu quis dizer é que existem dois tipos de modelagem e elas são de formas diferentes. Por exemplo, pessoal, na minha opinião, a modelagem orgânica, como a modelagem de seres humanos, ela é algo super difícil de fazer. É algo que eu nunca dominei, que eu não pretendo dominar porque eu acho algo super difícil. É algo que, por exemplo, exige um estudo de anatomia, exige um estudo mais aprofundado. Pessoas que sabem desenhar muito bem anatomia conseguem se sair muito bem em um software para modelar seres orgânicos como os humanos. Coisas orgânicas realmente são bem mais difíceis de serem modeladas, na minha opinião. Mas como eu falei, não precisa ser seguido como regra. Como eu falei, pedras são estruturas sólidas, não são estruturas que eu diria orgânicas, são estruturas que têm as bordas duras, como, não sei, apontar na tela aqui. Como você pode ver, as bordas da pedra, elas são duras, não é necessariamente uma estrutura orgânica. Na natureza, ela é orgânica, mas no 3D, podemos considerar que é algo sólido. Porque ela tem bordas duras, ela tem uma estrutura dura. Imagina também, pessoal, um sofá. O sofá, ele é um objeto inorgânico. O sofá, ele é um objeto que não tem vida. Mas o sofá, ele, como eu posso dizer, o sofá ele é macio. O sofá, ele é macio, é uma estrutura que seria, entre aspas, orgânica. Tá vendo a espuma da minha cadeira, pessoal? A espuma da minha cadeira é um objeto macio. Eu posso considerar ele uma estrutura orgânica, eu posso considerar ele esse tipo de modelagem. Mas para finalizar, pessoal, o que eu quero dizer com essa diferença de estruturas orgânicas e inorgânicas? Existem muitos artistas em 3D no mundo que são especialistas em apenas um tipo de modelagem. Como eu quis dizer aqui, o Rafael Grassetti, ele sabe modelar muito bem milhões de coisas, mas, na minha opinião, ele é mestre em modelar estruturas orgânicas. Deixa eu mostrar para vocês o site dele rapidinho. Por exemplo, pessoal, o Rafael Grassetti, ele é um artista especialista em modelagem orgânica. Olha só o nível de detalhe das estruturas dele, pessoal. Olha só que legal, olha o que esse cara consegue fazer. Na minha opinião, ele é um artista especializado em estruturas orgânicas. Ele é um cara que se sobressai na modelagem de seres humanos ou de monstros. É incrível o nível de qualidade das coisas dele. Olha só, pessoal, que legal.
que eu falei aqui pra vocês, ó, do God of War. Olha só o nível de detalhe dele. Olha isso. Olha que legal. Esse cara, ele é um especialista em modelagem orgânica. Entenderam por que eu categorizei isso daqui? Eu categorizei por quê? Porque você pode escolher qual lado mais ou menos você quer jogar melhor. Ele escolheu ser um especialista total em modelagem orgânica. Ele conseguiu se sobressair muito bem nesse lado. Você pode simplesmente querer se especializar em modelar objetos. Olha só que legal. Você pode ser um especialista em modelar cenários. Você pode ser um especialista em modelar a natureza. Não precisa seguir, como eu disse, não precisa seguir isso como regra. Você pode ser muito bem especialista em todas essas áreas. Mas eu quis só categorizar isso daqui. Existe no mundo do 3D artistas que são especializados somente em uma das categorias. Entenderam? Agora vamos supor, pessoal, que você modelou essa casinha aqui, pessoal. A gente modelou isso aqui, ó. Escolhemos modelar um objeto inorgânico. Nós escolhemos modelar essa estrutura. E o que viria depois disso, pessoal? Viria materiais e texturas. Vamos falar um pouquinho agora sobre materiais e texturas. Depois de todo o processo que você teve, desde aqui, ó, você fez a sua concept art, você fez o seu desenho, você criou a sua ideia, beleza. Você decidiu o que você vai fazer. Eu vou fazer uma casinha aqui, ó. Vou fazer esta casinha. Você desenhou ela, você jogou no programa, você modelou ela. Depois de fazer isso, você vai criar as texturas para essa casinha. Você vai criar os materiais para essa casinha. E que raios seria isso? Quando a sua modelagem foi feita, você precisa dar vida a ela. Você precisa texturizar, você precisa dar cor, você precisa dar vida a esta cena, você precisa dar vida ao seu personagem, ao seu objeto. E aqui, pessoal, vou explicar um pouquinho como funcionam as texturas e os materiais, ok? Texturas são imagens em 2D. É meio estranho falar agora sobre 2D, sendo que a gente está falando de 3D, mas vai fazer sentido, calma. As texturas, pessoal, são imagens planas em que a gente envolve o nosso modelo, envolve o nosso personagem, envolve o nosso objeto, envolve qualquer coisa que tenha sido modelada. Eu fiz esse exemplinho aqui pra gente, ó. Tá vendo? Você criou um cubo. Você fez um cubo e você simplesmente tem que dar vida a esse cubo. Então, você coloca uma textura nesse cubo. Olha só, acho que essa imagem aqui já mostra claramente o que seria isso, tá vendo? A sua ideia é pegar essa textura e embrulhar o seu objeto. Como tem um exemplo desse cubinho aqui. Olha só embaixo como que funciona uma textura. A nossa textura, por exemplo, aqui era uma textura de uma caixa. Essa textura da caixa, ela vai envolver o cubo que você criou e vai te dar a ideia de que aquilo é uma caixa de madeira. Como tem essa textura aqui, ó, que a gente fez. Tá vendo? Agora vamos imaginar, pessoal. Ó, eu tenho essa garrafa aqui, ó. Tenho essa garrafa de água. A garrafa de água, ela tem um rótulo. Na ideia, o rótulo dessa garrafa seria a textura dela na vida real. Seria o que te passa a informação, seria o que te dá o visual dela. E por que eu tô mostrando esse exemplo aqui, ó? Eu separei pra gente umas imagens de um rótulo da Coca-Cola. No caso, olha só que legal, o artista, ele fez a latinha da Coca-Cola, ele pegou a imagem do rótulo da Coca-Cola e abraçou a latinha. Olha só, isso seria a textura. Ele deu vida à lata dele. Ele mostrou que isso daqui é uma latinha de refrigerante. Tem mais um exemplo aqui que eu separei, ó. Olha só. Eu vou dar um zoom aqui para mostrar pra vocês. Isso daqui, pessoal, são exemplos mais complexos do que seria uma textura. Olha só, o artista 3D, ele fez esse robozinho aqui, ó. O artista 3D, ele fez esse robô, ele simplesmente precisou criar uma textura para esse robô. Ele acabou fazendo uma texturinha de guerra. Olha só que legal que ficou. Ele deu vida ao robô dele. Você sabe que isso daqui é um robô de guerra por causa que ele colocou uma textura nele. Olha também esse soldadinho aqui, ó, medieval. Antes de mais nada, pessoal, isso daqui na direita seria uma malha aberta. Mas nós não vamos aprender sobre isso agora, porque eu estou mostrando primeiramente o conceito de tudo, ok? Ele tem a textura dele no lado direito, e aqui foi coberto nele. Ele foi abraçado por essa textura. Agora você sabe que ele tem um visual, você sabe que ele tem uma roupa, você sabe que ele tem uma textura que complementa ele. Tem mais exemplos aqui, ó. Tem mais exemplos desses vasos aqui, tá vendo, ó? O cara, ele texturizou em forma de barro, que seria o marrom, e colocou uma esmeralda aqui, ó. Ele colocou um material de esmeralda aqui, ó. Olha que legal que ficou. Isso aqui, galera, seria um exemplo muito bom do que você fez, ó. Você modelou esses jarros aqui e ele fica dessa cor. Ele não tem vida, vocês estão vendo? Para dar vida, você faz a textura, que seria isso daqui, ó. Olha que legal. Texturas e materiais. Ó, um ótimo exemplo aqui, ó, também, ó. Olha que legal isso daqui da Blizzard. O cara, ele modelou
Ó, ele fez um modelo do cenáriozinho dele pro jogo. Olha que detalhado, olha que bonito. Isso daqui seria uma estrutura inorgânica, pessoal. Isso daqui seria um objeto, isso daqui seria um cenário. Ele optou por modelar um cenário. Com certeza, pessoal, lembrando do nosso concept art, com certeza isso daqui foi desenhado. Não tenha dúvidas que isso daqui foi desenhado antes de ser modelado. Por causa que, olha os níveis de detalhe que você vê aqui, ó. Tem um escudo aqui na frente, tem um telhado que ele é meio dobradinho, tá vendo? Isso daqui, ó, olha aqui, ó. Olha a escadinha dele, parece que é uma espadinha, tem uma espada aqui no centro. Com certeza, pessoal, teve todo um processo de conceito antes de modelar esse objeto. Olha que legal que ficou com a textura. Olha que animal. Seria esse o papel da textura. Papel, textura, mesma coisa. Seria esse, então, o papel de uma textura, pessoal. Ele mostra para você visualmente como ficaria o seu modelo em 3D. Tem também aqui um exemplinho de personagem. Olha só, legal. Olha só que legal, pessoal. Ele modelou aqui o busto do que ele queria. Ele modelou o personagem. Esse cara que optou por fazer algo orgânico, que seria essa mocinha, um ET, não sei. Olha só como vai ficando com o tempo a modelagem dele. Depois disso, ele aplicou os materiais dele, que seria a textura. Olha só que legal, pessoal. Ele aplicou uma textura verde, fez o óculosinho aqui dela. Tá vendo que legal? Basicamente, pessoal, isso seria a textura. Isso aqui seria a texturização do seu projeto. Você daria vida a ele. Olha que legal. Ficou muito legal. Eu vou deixar isso daqui para download para vocês, tá? Para entenderem melhor qualquer coisa. E vamos lá. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre luz e render. Olha só, pessoal, depois da gente ter feito toda a ideia de conceito, toda a modelagem, toda a textura, agora nós precisamos dar vida à nossa cena. E o que seria isso? Seria renderizar o nosso projeto. Nós precisamos agora dar vida à nossa cena. A gente precisa iluminar ela, a gente precisa transformar ela em um vídeo ou em uma imagem. E como funciona todo esse processo, Rafa? Aí que o bicho pega. Por causa que a renderização é um processo bem complexo. Pelo menos nós precisamos saber o básico. Já que nesse videozinho a gente está mostrando passo a passo de como funciona um projeto, tem que falar um pouquinho sobre render. Eu coloquei aqui vários exemplos pra gente de renders. Olha só isso daqui. Esse daqui é um software chamado Octane Render, em que ele renderiza as coisas. Ele é um programinha externo que renderiza a sua cena. Olha só isso daqui, pessoal. Olha só, pessoal. O artista, ele fez esse joguinho de xadrez. Ele colocou os materiais que ele queria, ou as texturas. Ele colocou mais ou menos umas texturas de cerâmica, como se representasse mesmo um jogo de xadrez. E ele renderizou a cena dele. Ele deu vida à cena dele. Ele criou aqui a iluminação de toda a cena dele. Ele colocou as texturas certinho. E ele deu vida a essa cena. Logo aqui, pessoal, nós temos uma imagem estática do que ele quis fazer. Olha aqui nesse outro exemplo. Ele colocou materiais e texturas diferentes. Ele colocou aqui nessa cena um material de vidro, por exemplo. Olha só que legal. Ele colocou um materialzinho de vidro. Ele colocou uma texturinha mais de cerâmica também. Olha só que legal. Tá vendo? Isso daqui seria o render, pessoal. Ele colocou também aqui, ó, essas luzes aqui embaixo para dar uma diferença no reflexo do vidro dele. Olha só a diferença das duas cenas. Com materiais diferentes. Essa cena tem um material e essa cena tem um material diferente. Material, textura. Olha só o que é o render, pessoal. Tem outro exemplinho aqui que eu achei muito bacana, que é de um outro tipo de renderizador, que seria o Redshift. Olha só que legal, pessoal. Essa daqui é a cena que o artista modelou. Olha o nível de detalhe disso aqui, pessoal. Podemos ver aqui dois exemplos de orgânico e inorgânico. Esse cara, por exemplo, é um especialista total em modelagem. Ele optou por colocar um motorista, que seria o corredor, o piloto, e tem o interior do carro aqui, ó. Olha que legal. Isso aqui é inorgânico, um objeto, e esse daqui seria o piloto orgânico. Isso é um ótimo exemplo de que aquilo que eu falei não precisa ser seguido como uma regra geral. Olha só que legal, pessoal. Essa é a modelagem que ele fez. Ele modelou tudo isso e na hora de dar vida, olha isso aqui. Olha o render dele. Olha as texturas que esse cara criou, gente. Isso daqui ficou animal, pessoal. Olha só que legal. Olha o poder do 3D. Olha onde ele colocou essa câmera. Olha onde ele conseguiu fazer esse shot. E, gente, nessa cena, essa cena deve ter sido muito trabalhosa. Ele deve com certeza ter feito um concept art bem detalhado disso daqui antes de partir para o programa 3D dele. Olha só o nível de detalhe dessa cena, pessoal. Isso aqui seria o render. Isso seria o render da cena dele. Olha o nível de realismo. Olha a iluminação que ele coloca na cena dele.
Olha só que legal. Tá vendo, pessoal? Tem mais um outro exemplo aqui de outro software de render. Tem o Arnold. Especialmente, pessoal, coloquei esse software Arnold, que também é um software que renderiza, porque ele é muito comum no mundo cinematográfico de Hollywood. Eu até coloquei aqui vários exemplos de filmes. Essa sériezinha aqui, que eu achei massa, Westworld, acho que é assim que se fala. Olha só, o mundo cinematográfico de Hollywood utiliza bastante o Arnold. Não me perguntem o porquê. Mas eu já mexi no Arnold, pessoal, e achei extremamente intuitivo, achei bem legal de mexer. A aplicação de materiais dele é muito fácil, a aplicação de texturas. E olha só que legal, gente, o que é possível fazer no 3D. Aqui já envolve modelagem, textura, render. Olha essa iluminação aqui, olha só essa ceninha aqui de cima. Tudo isso em 3D, tudo isso em 3D, pessoal. Essa cena aqui eu achei animal por causa que é o rostinho dele abrindo. E tem aqui, ó, dá pra ver detalhadamente todos os níveis de modelagem. Olha só que legal, pessoal. O render seria isso, pessoal. O render seria o render seria você criando a sua imagem, dando vida a ela, trazendo ela para a realidade. Além desses programas que eu mostrei de exemplos, pessoal, de renderização, tem também o render em tempo real. Eu até separei aqui pra gente, espera só um pouquinho, ó. Olha só que legal, pessoal. Tem também... Existem programas também que fazem render em tempo real. Olha só, eu separei esses exemplinhos aqui da Unreal Engine. O que seria essa Unreal Engine, pessoal? A Unreal, ela costuma criar praticamente quase todos os jogos que você vê hoje. Todos os jogos que você vê de computador são criados dentro da Unreal. E o mais legal, pessoal, é que tudo isso que você faz é em tempo real. As texturas que você aplica no programa é em tempo real, os materiais são em tempo real. É como se fosse dentro de um videogame mesmo. Quando os artistas estão fazendo os jogos, eles veem tudo isso em tempo real. Deixa eu mostrar pra vocês um exemplo aqui. Olha só que legal, pessoal, esse vídeo aqui. Esse é o poder da Unreal Engine, diferente daqueles outros softwares que eu acabei de mostrar, como o Arnold, Redshift. Nesse software, você faz tudo em tempo real, tá vendo, ó? Ele cria as texturas em tempo real, a iluminação é tudo em tempo real, mas não tem exatamente o nível de detalhamento dos outros softwares de render que eu mostrei anteriormente. Esse daqui é mais focado em games. Olha só que legal. Olha o que esse cara fez. Ele fez tudo isso em tempo real. Isso aqui é em tempo real. Olha só a diferença. Deixa eu mostrar pra vocês também um exemplinho do Octane Render. Olha a diferença agora pro Octane Render para um render com engine real. Olha só. Isso tudo que você está vendo é 3D. É 3D, pessoal. Olha só, tudo isso que você está vendo é feito no Octane Render. Olha que legal. Isso tudo é 3D, pessoal, e nem parece 3D. Olha o nível de diferença de um software de videogame para um software focado especialmente em render fotográfico, em trazer tudo para o mundo real de verdade. Olha só que legal, pessoal. Além da Unreal Engine, existe o nosso famigerado. Existe o nosso Element 3D. Element 3D, pessoal. Tem até nosso cursinho aqui de Element 3D, para quem fez, sabe o poder desse plugin de After Effects. Isso aqui também faz render em tempo real, pessoal. Isso daqui é incrível, incrível. Tem também mais um exemplinho aqui, ó. Olha só. A Unity, para quem não conhece a Unity, ela faz games igual a Unreal Engine. Quando você pegou seu celular alguma vez e deve ter começado a jogar algum joguinho, sempre apareceu o logozinho da Unity, porque eles são especialistas também em fazer jogos mobile. Esse programa, gente, ele é muito, muito bom. Nós trabalhamos uma época aqui fazendo para a indústria farmacêutica alguns joguinhos dentro da Unity. E olha só nesse exemplo que eu coloquei para vocês. Aqui embaixo é a cena que o cara fez em 3D. E esse aqui é o render em tempo real na Unity. Tá vendo? Legal, né, pessoal? Agora você deve estar se perguntando, mas cara, você falou tudo isso durante todo esse vídeo, mas como que eu faço isso? Qual o programa que eu utilizo para fazer isso? Eu ainda não sei qual programa utilizar. Calma, calma, que eu pensei nisso também, pessoal. Eu coloquei aqui pra gente alguns exemplos de programas usados para a modelagem. Olha só, pessoal. Existem uma variedade de programas usados para modelagem. Especialmente aqui, nós usamos muito o Cinema 4D, pessoal. O Cinema 4D, ele é carro-chefe da nossa produtora e nós costumamos usar muito ele para fazer tudo. E como a gente está há muito tempo usando o 4D, a gente prefere mais modelar diretamente por ele do que aprender outros programas. Mas isso não te impede de utilizar
outros programinhas. E eu coloquei aqui vários exemplos para a gente. Tem o Modo, tem o 3D Max, tem o Modo. O 3D Max, se eu não me engano, é muito utilizado pela indústria do cinema para fazer um monte de coisa. Tem um exemplo que eu coloquei aqui à parte, que é o SketchUp. É muito usado por quem faz arquitetura, pessoal, para você ver como que é amplo esse campo de modelagem, para você ver como ele atinge vários níveis de profissionais. O arquiteto, ele utiliza muito o SketchUp para fazer essas estruturas arquitetônicas, tá vendo só essa casinha? Tem também o Maya, o Blender, tem o ZBrush, que eu esqueci de mostrar aqui, desculpa, e o 4D. Mas pessoal, especialmente, quero falar um pouquinho sobre o ZBrush, por causa que ele é um software que se diferencia bastante desses outros softwares tradicionais de 3D. Por quê? Porque o ZBrush, pessoal, ele é um software que ele faz escultura digital. Que raio seria escultura digital? Lembra daquele filme Ghost? Que o homenzinho tá fazendo lá o vaso, que ele tá modelando com a mão dele? O ZBrush nada mais é do que isso com o seu mouse ou com a sua tablet. Deixa eu mostrar pra vocês aqui exemplo na internet. Olha só, pessoal, que legal. Deixa eu mostrar pra vocês esse exemplinho aqui, pessoal, do que o ZBrush é capaz de fazer. Esse aqui é um artista que eu peguei agora o vídeo dele pra mostrar pra vocês, em que ele esculpe o Venom. Olha só que animal, pessoal. As pessoas que costumam desenhar muito bem a anatomia, pessoal, vai se identificar muito com esse programa. Muito. Olha só que legal. Olha só do que esse programa é capaz de fazer. Você simplesmente desenha o que você quer nele. Olha só que legal. Tá vendo só ele passando o mouse dele como se fosse um lápis desenhando? Olha só que legal. Olha só que legal. Animal, né, pessoal? Animal. Eu só quis dar esse adendo rapidinho para vocês sobre o ZBrush, porque é um software que eu acho a parte dos outros softwares. Por que eu quis diferenciar um pouquinho o ZBrush dos outros softwares, pessoal? Porque ele é um software dedicado apenas a fazer esculturas, apenas para modelagem. Você necessariamente não precisa ser obrigado a usar ele, pessoal. Tanto que eu tô até mostrando aqui, todos os softwares tradicionais fazem modelagem. Tanto que nesse cursinho nosso, a gente vai aprender modelagem pelo Cinema 4D. Mas eu quis dar um adendo apenas ao ZBrush, por causa que eu acho ele um software extremamente sensacional na questão de modelagem digital. Ok? Então, pessoal, acho que é isso, né? Eu quis mostrar um pouquinho para vocês do conceito da modelagem, sobre o passo a passo que funciona o desenvolvimento de um projeto em 3D. E eu espero que você tenha curtido muito essa aulinha aqui sobre o conceito da modelagem. Espero que você tenha entendido como funciona os passos para se criar um modelo em 3D, como que seria o desenvolvimento de um projeto em 3D. E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e muito obrigado por estarem aqui. Beijo do Rafa.